tem muita gente que supervaloriza processos. Eu gosto de processo, óbvio. O processo ajuda muito. Mas não é porque você tem um checklist que seu lançamento vai ser um sucesso. Nunca. Entendeu? Então, assim, a grande chave é você ter um checklist, você ter uma organização, mas você ter seres pensantes por trás dos processos. Pessoas que façam o que precisa ser feito com raciocínio crítico. Pessoas que antecipam problemas, pessoas que saibam comunicar necessidades. Então, é sempre sobre gente. Você vai considerar agora são os melhores momentos da conversa que o Abramo e eu tivemos com a Pri Zilo. A Pri, que é a pessoa que diz que o palco pode até não ser para todo mundo, mas os bastidores são uma das grandes referências em estratégia no digital no Brasil. Como a rainha dos bastidores, então a gente teve um papo super descontraído e a Pri deu detalhes dos universos dos lançamentos dela e ela dá detalhe, dá dicas para você poder aplicar no seu e sobre empreendedorismo de forma geral na internet. Agora, o que a gente precisa que você faça? Esse vídeo tem que chegar em mais gente. Portanto, dê seu like, comente abaixo o que você achou do episódio e mande para aquele seu amigo, sua amiga que está precisando desse conteúdo. Além das boas-vindas, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Faltou alguma coisa nessa apresentação? Como você se define? A gente falou algumas coisas, esquece o que a gente falou. Quando você fala para as pessoas o que você faz, o que você conta? Eu não sou uma profissional de palco. Eu tô aqui para fazer os especialistas brilharem, para fazer o show acontecer sem necessariamente correr atrás do aplauso. Eu sou a pessoa que gosta de ficar na coxia, que gosta de providenciar tudo, deixar tudo redondo e fazer um espetáculo para audiência. Você se considera detalhista? Muito. Eu fiz essa pergunta porque você é provavelmente uma das pessoas mais detalhistas, eu acho, que eu já conheci nesse mercado. E esse não é um mercado de pessoas detalhistas. Eu tô errado? Eu talvez fique um pouco constrangida de falar sobre isso. Não, eu falo assim, você não tá falando mal de ninguém, mas eu falo assim... Não é um mercado de pessoas detalhistas, né? Não é. Mas eu também acho de alguma maneira compreensível que a maior parte das pessoas não seja detalhista, porque é muita coisa para fazer. Para você colocar um negócio de pé no digital, para você fazer grandes lançamentos, às vezes você tem que pecar um pouco nos detalhes, porque senão a coisa não acontece. É difícil você ficar grande e você fazer grandes movimentos, e ainda mais se você tem pouco dinheiro, pouca equipe e pirar nos detalhes, entendeu? Então tem hora que aquela frase famosa do feito é melhor que perfeito realmente importa. Mas, pessoalmente, eu também sou muito chata com critério de qualidade, então não basta criar um movimento, tem que estar tudo impecável. Eu percebi, assim, eu sempre percebi, isso está na sua personalidade, na verdade, nas coisas que você faz, sempre muito cuidadosa, mas eu percebi isso quando eu entrei no Parabelo, que é o mastermind da Pri e do Pedro, marido da Pri, e... Famoso subido. Pedro Sobral, para quem não conhece, e eu percebi o nível de detalhe, e eu conheço o Pedro. Então é o seguinte, não precisa falar mais nada, Abramo. E eu conheço o Pedro é parecido comigo. Então assim, eu comecei a ver o nível de detalhe, eu falei assim, caramba, a Pri é muito detalhista, porque isso não é coisa do Pedro, não é coisa do Pedro. Então assim, foi aí que eu percebi. Mas eu acho que isso é um ativo nesse mercado mesmo, porque eu acho que esse é um mercado de pessoas, pessoas muito executoras, Imediatistas, de velocidade, de implementação, de ataque no bololô, né? Aquela coisa bagunçada, mas nem sempre atentas aos detalhes. Então, por isso que eu te perguntei. Agora, na hora que a gente está falando aqui, né? Que você hoje toca um tanto de lançamento gigantesco, além, naturalmente, do seu próprio, só que muita gente não sabe de onde você veio. Muita gente não sabe que você está nesse mercado há muito tempo. A Abramo já me colocou lá na velhinha do Titanic, 84 anos. Mas sim, é verdade, Abramo, é verdade. Quando você começou no mercado de produtos digitais? Em que ano? Eu comecei a trabalhar no mercado de produtos digitais em meados de 2010, 2011. Caramba. Ou seja, quando o mercado começou, porque esse mercado, ele começa nessa época. A Hotmart foi fundada em 2011.
né? Então, mas como foi? Você já saiu da faculdade pensando nisso? Porque... Eu comecei a trabalhar, né? Eu fiz direito, né? E eu comecei a trabalhar na época da faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu tinha aquele... Bom, bacharel em direito, pensa, vou advogar ou vou prestar concurso. Então, eu queria prestar concurso. Eu fui estagiária do Ministério Público Estadual de São Paulo durante 6 anos. E a minha ideia inicial era prestar concurso. Só que nesse universo, era muito comum o quê? Cursinho preparatório para concurso. E onde eu estagiava, tinha um promotor de justiça que era professor de um cursinho, um grande curso preparatório para concurso, que foi pioneiro no ensino à distância. Perfeito. E aí eu fui convidada um dia para ir lá conhecer, todos os estagiários foram e tal. Quando eu entrei naquele lugar, eu respirei aquele ar, eu vi um monte de aluno, eu vi toda aquela estrutura. Eles começaram no EAD, mas era satelitário. Então era diferente da internet. Era assim, tinha um estúdio em São Paulo, eles alugavam satélite, você tá ligado? Caramba. O custo disso, Cara, tipo, bizarro a isso. estrutura disso era muito caro. E aí eles alugavam satélite como se fosse TV a cabo, transmissão de TV a cabo, faziam um estúdio meio que de TV. E aí eles construíram ou fizeram parcerias ao longo do Brasil inteiro para terem polos presenciais. Salas, né? Exatamente. E aí as pessoas iam nesses polos e assistiam as aulas ao vivo com os professores que estavam transmitindo em São Paulo. Que davam aula para o presencial de São Paulo e também ao vivo, via transmissão satelitária, para o resto do país. As perguntas chegavam pelo fax. Caramba! Naquela época ali. Quando eu fui a primeira vez que eu tive o contato, que foi o ano que eu entrei na faculdade, era 2004. E aí, depois foi para a internet o recebimento das perguntas por e-mail, mas era satelitário. Então, eu comecei a conviver um pouco com o ensino à distância naquela época, assim, e só guardei para mim e comecei a curtir essa veia empreendedora. Eu via o cursinho criando novos produtos, os professores dando aula. E aí, eu fiz faculdade em Campinas, né? Porque eu morava já no interior de São Paulo. E o que acontece é que na minha faculdade tinham várias pessoas que queriam ser diplomatas, mas elas não tinham onde estudar. Porque naquela época só existiam cursinhos presenciais, Rio, Brasília e São Paulo. E aí eu via a dinâmica dos concursos e daquele cursinho específico que eu conhecia e não tinha curso preparatório para diplomacia. Só tinha para as carreiras jurídicas, porque eu não sei se vocês sabem, mas você não precisa ser advogado para ser diplomata. Esse é um erro muito comum, eu tô né? ligado. Qualquer tipo de ensino. Olha a propaganda do curso Sapiência. Olha aí. Inception. E a gente nem percebendo, né? Não Só a pessoa, quando é boa de cópia, é outra história. Então, naquela época, você tinha que ir para algum lugar estudar, porque senão, né? E aí eu via que lá não tinha curso para diplomacia. O que eu fiz? Comecei a pesquisar com os meus amigos que queriam ser diplomatas, mas quem são as pessoas? Aí tinha um curso grande presencial na época, mas tinham muitos professores particulares. Sim. Era essa a cultura. E aí eu comecei a pensar, e se eu contratasse todos esses professores particulares, fizesse uma grade proposta e fosse estudar o concurso e apresentasse lá para o dono do cursinho para ter uma turma de carreira de diplomata, entendeu? Aí foi isso que eu fiz. Eu fiz um projeto, eles tinham ocupação nos estúdios para os cursos da carreira jurídica de manhã e de noite. Eu fiz uma estimativa de quanto que os parceiros no Brasil inteiro pagavam por essas sedes e qual que era o custo de oportunidade dos estúdios à tarde estarem vazios. E aí eu propus uma parceria para fazer... Eu entrava com conteúdo na estrutura deles e a gente fazia um pacote aí meio 50-50 e aí tá tudo certo. Eu otimizo o seu custo e aí tá tudo certo. Isso com você na faculdade. Você tava na faculdade ainda. Isso, eu tava na faculdade. Putz, e eu bêbado. Caramba. E eu bêbado. Isso. Eu bebendo cerveja. Eu tava na faculdade. Aí foi assim que eu comecei. Eu comecei já nos bastidores, veja, porque eu não tinha nada para ensinar para ninguém nunca. Então, eu pensei, poxa, acho que é uma forma de empreender. Eu, naquela época do estágio, eu gostava de estagiar no Ministério Público, achava legal. Mas eu comecei a ver que não era bem aquela vida que eu queria ter, né? Eu gostava de empreender. Tem uma veia empreendedora. Tem alguma coisa de família salta, nisso né? ou não? Zero? Acho que tem, sim. Eu tenho algumas... Não pai e mãe, mas meus tios, assim. Tem algumas pessoas na minha família que têm empresa, mas é mais indústria. Não tem nada a ver com o que a gente faz.
Mas a questão da liberdade, meu pai era advogado. E meu pai, assim, morria muito na mão de cliente, teve uma vida dura, assim, profissionalmente, sabe? Ele não gostava de trabalhar. Ele era muito trabalhador, mas ele era aquele cara que ia pesado pro trabalho. Exato, muito. Então, assim, a gente teve uma vida boa, nada muito luxo, mas tive uma vida muito boa, estudei em boas escolas e eu via que era sofrido, assim, era puxado. E aí eu falei, cara, esse cursinho foi muito bom para mim. O dono do curso, o professor Luiz Flávio Gomes, falecido, que Deus o tenha, ele era muito empreendedor, muito visionário, sabe? E eu acho que respirar um pouco dessa veia de ir no cursinho e prestar atenção nas coisas que aconteciam, e eu teoricamente estava lá para aprender direito para passar no OAB. Sim. Mas eu comecei a prestar atenção na dinâmica das coisas e foi assim que começou a nascer a ideia de fazer o cursinho da diplomacia. Aí eu fiz essa parceria com eles, deu certo, até que um dia a escola foi vendida para um grande grupo, né, educacional. Chegaram lá e falaram, que é isso? Aqui? Que é essa pessoa que tá comendo metade do nosso lucro? Aí foram ver uma menina, tinha recém saído da faculdade nessa época, e falaram, não, vem ser CLT aqui. Eu, Não, eu já tinha guardado todo o dinheiro que eu tinha ganhado ao longo desse período e falei, não, vou abrir meu próprio negócio. Naquela época a banda larga estava democratizando, então eu pensei, né, cara, não tem sentido obrigar as pessoas para irem até algum polo físico para ter uma aula no telão. As pessoas vão querer assistir as coisas de casa. E aí eu falei, não, vamos para a internet. E aí nasceu o curso Sapiência no final de 2011, começo de 2012. Como que você entregava isso na época? Você desenvolveu uma plataforma para poder fazer? Não, tem uma plataforma aberta chamada Moodle, que muito... Sim, é antiga. É antiga, ela é aberta. Sim. Aí eu contratei na época um programador só para me ajudar, porque os professores davam aula de casa mesmo. É porque hoje em dia tem muita oferta. Hoje em dia, né, naquela época era um caos. Na época, tanto pagamento como entrega, era uma encrenca, né? Assim, cobrar das pessoas. Era tudo muito artesanal, sabe? Muito então, 1 a 1, né? Quase. Pagamento era boleto. Quantos boletos eu não emiti, dei baixa, cobrei aluno. E eu tinha vários pseudônimos, que nem autor de livro famoso que assina. Cara, eu tinha vários. Para cada setor da empresa, eu chamava um nome. É real. Porque eu não queria que as pessoas tivessem a impressão de, poxa, a dona da empresa está fazendo tudo. Então, cada setor tinha uma assinatura e eu falava, não, isso daqui é licença poética, eu tenho um pseudônimo aqui, o pseudônimo da guerra, entendeu? Eu abri uma empresa, não fazia a menor ideia de como é que tocava uma empresa. Quando a gente começa a pensar em empreender, a primeira coisa que a gente pensa é o que eu posso vender? Total. E tá tudo bem, porque senão o dinheiro não entra. Dinheiro é oxigênio do negócio, né? Então, se você não respira, você morre. Mas o problema é que quando você não estrutura a empresa, você respira, mas você demora um pouco mais para morrer. Você bota o dinheiro para dentro, mas você não sabe administrar, você não sabe o que fazer com aquilo, você não sabe como estruturar as coisas. E aí, o que aconteceu? Nessas, eu tive que aprender a fazer marketing, né? Porque, apesar de ser pequenininho, o mercado da diplomacia também é bem concorrido. Tem bastante uma concorrência, né, complicada. E aí, foi assim que eu fui atrás de estudar marketing digital, na cara e na coragem, para vender os produtos do Sapiência. E nessa jornada que eu comecei a entender sobre lançamentos. Fui no evento ao vivo do Érico em 2015. Cara, e aí... Foi os primeiros lá, né? Aí o bichinho me picou e eu falei, opa... Tem coisa aqui. E esse Fórmula 2015 foi bem legal. Foi muito legal. E foi, tipo assim, eu lembro, teve o terceiro dia, foram, tipo, 16 horas de evento. Começou, o Érico era 8, 9 da manhã, acabou meia-noite. Ele fazia os eventos, 18 horas de evento. Eu falei assim, Érico, você não faz o menor... Aí ele falava assim, cara, e hoje ele reconhece, ele fala, cara, era maluquice. E esse era um que você saía, tipo, pra almoçar, na volta, tinha alguma coisa na sua cadeira. Tinha uma camiseta, tinha uma caneca. E, cara, quem vai ter uma caneca do Ignição Digital, sabe? Então virou uma... Ô, Pri, e aí, então você começou a estudar marketing mais ou menos nessa época e nunca mais saiu nesse mundo. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. Agora, até aí, eu não sei se você pode falar, não tem problema se você não puder, tá? Você tem ideia de, tipo assim, quanto você faturou até lá? Até você começar a estudar marketing?
Eu não faturava mal, não. Eu faturava mais ou menos uns 2 milhões por ano. Até 2015 cheguei a 4. Caramba, já era muito mais do que muita gente naquela época. É o seguinte, em 2015. Mas a minha margem era baixa, não era uma alta margem. E era um nível de complexidade muito alto. Um nível de complexidade grande esse modelo de negócio. Porque pensa, são, sei lá, em média 30 professores, 35 professores dentro da casa. Já cheguei a ter mais de 40. Eu cheguei a ter 60 produtos rodando simultaneamente. Nossa. Então, assim, uma carga porque diferentemente, por exemplo, desses nossos produtos digitais mais clássicos da área do marketing, né, que hoje em dia são tão comuns, a carreira de diplomata exige uma atualização constante. Então, imaginam, todos esses produtos sendo regravados todo ano. São milhares de horas de estúdios, milhares de páginas de PDFs produzidos. Então, é um mercado duro. Mas ele te calejou bastante. Forma caráter, né? Hoje, né? Formou eu caráter. só tô aqui por causa disso. E eu tô eu estou à frente do Sapiência até hoje, muito também, acho que... é uma forma de agradecimento a esse mercado que me formou, sabe? Não apenas formou, né? Mas, tipo assim, ele te fez atuar em coisas muito difíceis, pra daí, são coisas que, tipo assim, a maior parte da galera do mercado já acharia impossível operar nessas variáveis todas, por exemplo, 30 professores, 60 produtos atualizando todo ano. Quase ninguém. E eu tô pra falar ninguém. O meu caso era que ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. É o legítimo, né? Imagino eu que até alguns desafios de mercado que a gente vê eventualmente, você consiga enxergar de uma forma assim, mas isso aqui talvez seja fácil. Não com arrogância, mas tipo assim, falar, comparado com o meu dia a dia, isso aqui é o feijão com arroz. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Já diz o ditado. E eu vivi isso muito. Tanto é que foi assim que eu expandi as minhas atividades para outros mercados além da diplomacia. Eu entrei no Mastermind, eu fiz primeiro uma mentoria com a Cris Franklin. Cris Franklin. Uhum. E aí que era, acho que o protótipo do Insider lá atrás, sim, né? No Altitude. E aí no ano seguinte entrei no Mastermind do Érico. E eu vi as pessoas reclamando de umas coisas assim. E eu falava, gente, eu como isso no café da manhã. Não, como você falou, né? Longe de achar que eu cheguei no topo do Everest. Mas assim, eu já estava acostumada a lidar com aqueles problemas, entendeu? Eu já tinha equipe, que era uma coisa que eu percebia que as pessoas não têm. Muita gente não tem ainda. É porque as pessoas hoje conseguem ter muito resultado sem precisar dessa estrutura, né? Consegue colocar muito oxigênio para dentro do corpo, né? E não precisa não tem tanta urgência, assim, de se estruturar. Que foi uma realidade diferente da que eu enfrentei. E aí eu via poucas relações porque naquela época não era tão comum ainda ter essa relação de bastidores e experts, lançadores e experts. Mas eu via algumas parcerias e eu via as pessoas falando, eu falei, nossa, eu nada mais faço do que lançamento de experts. É que eu tenho muitos experts. E aí eu via também que a minha relação era um pouco diferente e eu gostei mais do meu modelo de negócio porque eu era a dona do produto. Os professores, eles são contratados para trabalhar. Você precisa dar aquela disciplina, mas quem vai escolher o expert, o professor, é você, né? Exato. E aí eu trouxe isso. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aí. Eu acho que eu consigo monetizar mais em cima daquilo que eu já sei, que eu já tenho. E foi aí que a gente começou a expandir e lançar outros especialistas no mercado. Eu acho muito insano que a gente tenha mais gente querendo ser produtor na frente da câmera do que gente preparada para estar atrás. Porque, pra gente gravar isso aqui, beleza? Estamos 3 aqui. Tem quantas pessoas trabalhando atrás das câmeras? Assim, no mínimo 7 agora. Eu acho completamente... Fora que não tô aqui. Eu acho completamente bizarro que a gente tenha ainda tão poucas prisilos no mercado. Eu acho bizarro e eu acho que você está ajudando a endereçar isso de alguma forma com o seu produto, certo? Porque quando você cria ele, é para resolver esse problema. Exato, exato. Aliás, eu comecei também a produzir, você me perguntou por que eu fui pra frente, porque as pessoas estavam atrás de mim desesperadas de, pelo amor de Deus, como é que você faz? Fala, né? Presta consultoria, fala sobre isso e tal. E aí eu comecei nos stories, só assim, abri meu perfil como quem não quer nada. E aí as coisas foram acontecendo.
E eu vi que tem realmente, é uma demanda absurda. Agora, é engraçado isso que você está falando, Abramo, porque eu acho que é muito também do próprio do discurso do marketing ter incutido isso nas pessoas, de você pode. Você pode, você é capaz. E aí a gente está no mundo, aliás, no mundo não, né? A gente está, vamos dar um zoom in, a gente está num país que é o país que valoriza a fama. Todo mundo nasce, o brasileiro tem o quê de quero ser famoso, né? Assim, de quero ser rico, quero ser conhecido, quero ser famoso, Big Brother. E aí, e tá tudo bem, né? Mas a questão é, as pessoas, elas já tinham, talvez, né, essa cultura que foi alimentada por esse discurso do você também pode, é para qualquer um, que é justamente a minha bandeira, lutando contra esta bandeira. Que, assim, o palco não é para qualquer pessoa. Tem gente que não nasceu para pisar no palco. Tem gente que isso vai ser um pesadelo. Cara, o palco não é democrático. Às vezes a gente fala, não precisa de talento, né? No COP a gente fala para quebrar essa objeção. Para pisar no palco tem que ter talento, sim. E, aliás, quanto mais o tempo passa... Uma coisa que a gente está falando, e eu posso falar porque, como você falou, né? Sou jurássica nesse mundo. Eu vi que muita gente que não tinha talento teve resultado durante um bom tempo lá atrás. Mas hoje a gente está vivendo realmente mais, né? Um momento de amadurecimento do mercado, de profissionalização. Não dá para você falar para uma pessoa carisma zero que ela vai se tornar, sei lá, um Pedro Sobral da vida, sabe? Um Ícaro de Carvalho da vida. Ela não vai. Não é replicável. Não é honesto a gente aplicar. E aí volta até numa conversa que a gente estava tendo quase agora, né? Porque tem muita coisa... Se a gente tem que dar um nome para isso. Tipo, um efeito Neymar, não sei. Que tem muita coisa que vai funcionar porque aquela pessoa é aquela pessoa. Que ela é única. Que ela é única, né? Tipo, que não vai ser replicável. Que aí, beleza, existem outras pessoas únicas ali naquele universo, né? Mas o que você falou faz bastante sentido. Mas o mundo dos bastidores é democrático. Concordo. Esse sim, você não precisa de talento, carisma. Você tem tantas funções nos bastidores, a gente precisa de pessoas que tenham talentos e competências das mais diversas. Algum lugar nos bastidores tem pra você. Pra você ter uma ideia, eu já tive umas experiências ali com uma galera que, tipo assim, tinha diretor de cenário. E é engraçado, porque a gente vem de escola de comunicação também, é uma coisa que você vê na faculdade, vê em tudo. Mas de repente você fala, cara, realmente faz sentido. Por exemplo, tem um diretor de cenário, tem lugar que tem copywriter só de headline e copywriter só de carta. E você fala, bicho, tem espaço pra caramba. Uhum. Você vê inclusive, eu acho que a gente nem explora ainda todas as potencialidades aqui no Brasil, né? Então, eu acho que o Pedro tem feito um trabalho muito legal em formar essa galera de tráfego. Você tem tentado ajudar as pessoas a encontrarem qual que é o rumo delas, porque, assim, tem várias opções para você, né? Uhum. Só que a gente ainda tem uma carência gigantesca por estrategistas. E aí, eu quero fazer essa provocação, porque eu acho que mais do que uma pessoa de bastidores, você é uma legítima estrategista. Uhum. Então, assim, se eu fosse te descrever, e não você te descrever, eu falo assim, cara, a Pri é um estrategista digital. Então, você é uma pessoa que olha para uma operação, para um negócio, e fala assim, se a gente fizer isso, a gente aumenta esse negócio aqui e dá para ter muito mais potencial. E hoje você trabalha com vários grandes players, ajudando eles como estrategista. Uhum. Eu gosto de falar que eu sou lançadora, porque não é a mesma coisa. Não? Não, na minha visão, né? Não existe uma nomenclatura oficial. Define pra gente. É bom isso. Cara, cada um tem uma visão no mercado, mas eu particularmente acho que o estrategista, ele é um excelente estrategista, óbvio, né? Muito genial isso que eu acabei de falar, mas se a gente for parar pra pensar, o estrategista, ele não manja de execução. O estrategista, ele trabalha com uma folha em branco e com a realidade. Ele faz uma leitura da realidade, desenha estratégia e fala. Exato. Operar. E aí eu te digo, é muito bom ter boas ideias. É muito bom trabalhar com uma folha em branco e a gente precisa dos estrategistas. Mas eu acho que, além de ser uma boa estrategista, modéstia à parte, né?
Eu acho que a parte que eu mais me orgulho é de ser uma boa executora das estratégias que eu desenho. Legal. Não, é porque eu, na minha cabeça, isso tudo tá junto, mas eu acho que o jeito que você descreve faz sentido pra caramba, né? O estrategista, então, ele desenha aquela estratégia, mas precisa Ele é de alguém pra responsável pela operar. estratégia, mas não necessariamente, e tem muitas pessoas que são muito boas pra fazer estratégia, mas que não são tão boas pra coordenar a operação toda. Total. E então, pra mim, o lançador, ele tem que ter esse QI estrategista, né? Ele pode até, se ele não for muito bom estrategista, ele pode até pegar alguém para ajudar ele a bolar a estratégia num brainstorm, mas ele é o grande maestro, sabe? Ele não só ajuda na composição, na harmonia, na parte de desenvolver a partitura que vai ser distribuída para os músicos, mas ele tá ali, ele bate e ele toca, assim, entendeu? Muito bom, velho. E dessas coisas que que você coloca em prática para poder operar um lançamento, o que você acha que é mais difícil? Gente. Sempre. O processo, tem muita gente que supervaloriza processos. Eu gosto de processo, óbvio, o processo ajuda muito. Mas não é porque você tem um checklist que seu lançamento vai ser um sucesso. Nunca. Entendeu? Então, assim, a grande chave é você ter um checklist, você ter uma organização, mas você ter seres pensantes por trás dos processos. Pessoas que façam o que precisa ser feito com raciocínio crítico. Pessoas que antecipam problemas. Pessoas que saibam comunicar necessidades. Então, é sempre sobre gente. O que você acredita que dificulta, muitas vezes, tanto o estrategista quanto o lançador, serem melhores do que eles são? Tipo, o que você vê de erro comum de quem já opera nos bastidores em relação ao lançamento? Que, inclusive, nessa viagem que a gente fez em comum esses dias, alguém fez uma pergunta, né? Tipo, como você faz para convencer o expert que você tá certo e ele tá errado, né? Então, porque dá para perceber que muitas vezes eles precisam se provar ainda mais e que tem alguns erros acontecendo. Eu gosto de dividir sempre... As pessoas que trabalham comigo agora devem estar surtando, porque elas vão assistir. Aliás, eu amo vocês, tá? Um recado fofo. Mas eu costumo dividir, com relação a isso, 2 grandes grupos de competência. A gente tem como se fosse braço direito e braço esquerdo. Primeiro, competências técnicas, que todos nós precisamos saber, né? A gente precisa saber qual que é o nosso trabalho para entregar tecnicamente o nosso trabalho. Então, acho que o primeiro grupo é esse. Vamos falar dele. Então, tecnicamente, o que eu vejo? Ponto 1. Antigamente, quando eu comecei, eu percebi muito claro que o grande problema era a gente não ter acesso à informação. Era muito escassa a informação. Então, quando eu comecei a estudar marketing lá atrás, para vender os produtos da diplomacia, eu não sabia onde eu aprendi a fazer marketing. Como é que eu faço para vender? Quais profissionais eu tenho que contratar? Então, naquela época, a gente não tinha acesso à informação. Hoje, depois que a gente teve essa reviravolta toda do que aconteceu nessa década, a gente tem o contrário, o problema inverso, que é o excesso de informação. Então, eu acho que hoje um dos primeiros pontos sobre as competências técnicas é as pessoas não saberem filtrar quais são as fontes que elas vão utilizar para aprender aquilo que elas têm que aprender. Né? Então, começa daí, da filtragem. Elas estão bombardeadas de um monte de informação, porque a gente tem vários produtores de conteúdos diferentes falando sobre as mesmas coisas. E aí fica difícil, porque elas não têm essa capacidade de organização das informações e de hierarquia de, beleza, o que eu vou ouvir primeiro? Da onde que eu vou pegar? Entendeu? Então, acho que a primeira é a confusão mental sobre da onde que eu vou aprender o que eu tenho que aprender. Né? E o segundo ponto é a questão realmente de ir até o fim. Ter realmente esse estudo até o fim, de virar e falar assim, beleza, é isso daqui, é isso que eu vou seguir essa técnica, eu vou seguir esse método. Entrei na comunidade Zillow, hoje vou contar um caso. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, aí tava assim, sou aluno, estou na dúvida de como faz, enfim, uma pesquisa de mercado, mapeamento de mercado. Eu respondi, mas você está na dúvida por quê? Porque na comunidade tem uma trilha só sobre isso. Tem uma planilha lá. Tem tudo que você precisa
precisa estar lá, além de não sei quantas milhões de horas, entendeu? Usa a lupa que tem lá. Além disso, tem dentro da comunidade, a gente tem um grupo fechado na comunidade. Usa a lupa, pesquisa lá, tem um monte de posts sobre isso. Mas não, ele foi na minha caixinha para que eu, na caixinha, mandasse para ele onde está dentro do treinamento um ponto sobre o qual ele tem dúvida. Então, o problema técnico também é que as pessoas, às vezes, elas compram os cursos e elas não sabem estudar. Elas não sabem se formar, elas não são autodidatas. Isso é um problema Você acha que é um problema do Brasil ou do nosso mercado? Ah, do Brasil. Porque eu sempre falo que o nosso mercado é viciado em bala de prata, não sei o que lá, mas na verdade o brasileiro né? A gente gosta de um atalho, né? A gente gosta de um atalho. E a gente fica assustado quando nos outros lugares o atalho não acontece, né? A gente é chegado num atalho, de tipo assim, cara... Cara, fala pro estudante que quer passar em medicina na USP... Tá, o que você tem que fazer para ter resultado? Ele sabe o que ele tem que fazer para ter resultado. É sentar a bunda na cadeira, estudar entendeu? É se matar de muito. entender o que precisa ser entendido para fazer o que precisa ser feito. De outro jeito não passa. Pois é. E aí depois tem as competências comportamentais, que é o segundo grande grupo. Tá, então... essas aí... É o segundo grande grupo, só para fechar o looping, que é muito delicado. E aí, quando você fala de bastidor, é talvez mais importante do que quando a gente fala de palco. Então, a gente precisa desenvolver algumas habilidades. Eu sei que é meio, né, lugar comum a gente falar de inteligência emocional, mas existe... Assim, nós somos uma sociedade mental e emocionalmente doente, né? A gente não tem maturidade, às vezes, para lidar com dificuldade. A gente... e assim, eu falo a gente, porque eu me incluo humildemente nessa. Eu também fico ali, tentando domar o meu touro pelo chifre, né? O tal do domínio próprio. É difícil desenvolver maturidade. Então, quando a gente está falando de dificuldade na formação de bons profissionais, eu vejo esses dois pontos. E agora eu vou te responder o que eu acho... qual dessas duas competências eu acho que pega mais. E não é na técnica, é na comportamental. É. Porque lidar com a pressão, lidar com o emocional do especialista, o cara tá ali no palco, ele tá desesperado, é a cara dele que tá aparecendo. Então, em alguma medida, ele acha que ele tá mais exposto que você, mas ele tá mais exposto que você mesmo, entendeu? Por mais que você seja até dono do negócio com ele, mas existe a questão do ego, existe a vaidade, né? Enfim, então, é muito difícil para um profissional de bastidores que não tem as competências comportamentais hoje bem desenvolvidas ter sucesso. E não tem hoje como você ser um excepcional profissional de bastidor se você é uma pessoa totalmente imatura, totalmente egoísta, se você quer ficar sempre sendo o dono da razão, se você quer... Esquece. Aí sim você perdeu o jogo. Você pode saber tudo de lançamento. Aí você vai ser, talvez, por isso que eu falo, né? Você vai ser o estrategista específico que entra numa reunião, desenha estratégia, dá pro especialista e fala assim, é isso que você tem que executar, tá bom? Tchau. Aí você deixa que ele se vira. Agora, se tornar realmente um lançador, aí é complicado. Parecer jovem, né? Não que você não seja jovem, você é jovem, mas eu falo assim, você parece mais jovem do que você é. Amém. Eu suponho que você tenha aparecido a vida toda. Te amo, Abraão. Eu suponho que você tenha sido assim sua vida toda. Sim. Então eu suponho que você, aos 24 anos, sei lá, quando você estava empreendendo dona de empresa, você devia ter 15. cara de 16 anos. Como que foi isso também num mercado tão formal igual foi o seu? Olha, foi difícil também, mas aí eu adotava formas de, enfim, no vocabulário, na postura, na forma de se vestir, eu era super formal. Formal? Super formal. E, enfim, eu fingia que não estava acontecendo nada. E passava eu achava por que cima. era isso mesmo. Você tem um jeito muito prático de lidar com os problemas, né, Pri? Assim, a minha sensação, assim... É que não dá tempo, Abraão. Você tem pontos de vista e de execução que você considera que eles são bem diferentes da média. Fala uns 2 ou 3 aí.
Acho que Se isso for muito difícil, você pode falar uma pessoa que você não gosta também. Não, jamais. Até porque eu sou muito amiga dos outros grandes lançadores do mercado, são muito queridos. Eu admiro todos eles, mas são formas de trabalho diferentes, né? Todo mundo sabe. Eu tava fazendo uma reunião com um especialista que a gente tá fechando agora, contrato essa semana, e ele falou assim, poxa, eu falei com todo mundo, mas é engraçado, né? Como cada um, por mais que o processo do lançamento seja basicamente sempre o mesmo, é diferente o traço que cada um tem no trabalho, na condução da equipe. Então, eu acho que o primeiro ponto é equipe, né? Eu tenho inúmeros defeitos, mas eu sou uma boa líder e eu bato no peito porque eles são muito bons. E hoje o meu time é melhor que eu em muitas coisas. E a gente tem um time sênior, tem pessoas que trabalham comigo há 8 anos. Tem pessoas que eu trago desde a época do Sapiência, elas foram crescendo dentro de casa. Então, hoje a gente tem 150 pessoas dentro da casa, mas não é a Priscila que um especialista está contratando. Ele está contratando o grupo Permaneu. E a produtora é realmente o time mais sênior do mercado, eu posso afirmar né? Não tem uma mente brilhante. A Priscila vai lá e faz... Não, a Priscila se envolve porque ela gosta pra caramba de colocar a mão na graxa. Mas se eu morrer amanhã, meu time faz os lançamentos no mesmo nível que eu faço. Entendeu? Eu tenho essa segurança. E isso traz uma profissionalização tão grande, um controle de qualidade tão grande, que possibilita que a gente tenha vários especialistas sem fazer com que a qualidade caia. Porque é um dos grandes desafios desse mercado. Gigantesco. As pessoas pegam um lançamento, um especialista, elas entregam, porque depende delas. Aí você pega 2, você pega 3, o que acontece com a qualidade? A partir do 4, a coisa começa a complicar. Inclusive... Exato, que é a grande visão do nosso negócio, a famosa missão, visão e valores, né? Então, acho que a grande visão que a gente tem é que as marcas com as quais a gente trabalha, falando agora dos especialistas também, e da marca da produtora e da Sobral, é ser sempre... as primeiras marcas que vêm à cabeça, né? Em inglês tem até aquela expressão, mas enfim, sem querer americanizar, a gente quer ser os grandes players do mercado de todos os nichos com os quais a gente atua. Não no sentido de, somos o maior, hegemonia. Não tem essa utopia infantilizada de concorrência. Mas no sentido de ser, poxa, quando eu penso em... A mesma coisa, quando eu penso em tráfego pago, é impossível não pensar no Pedro. Sim. É uma das marcas mais bem consolidadas. Tornar a marca Priscila Zilo, talvez, né? Poxa, quando eu penso em bastidores... Perfeito. É Priscila Zilo. Quando eu penso, por exemplo, em pintura de agulha bordada, eu penso na Isabela, que é uma das nossas especialistas. Quando eu penso em grandes players da decoração, qual que é um dos primeiros que vem? É a Cissa do Rego Macedo, que é uma das nossas especialistas. Então, a gente quer não ter um monte de produtinho pequenininho, sabe? A gente quer jogar na Liga A. Entendeu? Em todos os nichos que a gente tiver. Esse é o nosso grande objetivo. E fazer isso de uma forma estruturada, né? Com um arcabouço de empresa. Não de negócio que foi construído no fundo do quintal da casa, sabe? Porque a gente acredita na profissionalização do mercado. Aliás, a gente sabe que o mercado está cada vez mais maduro e que só os fortes sobreviverão. Isso não tem que ser motivo de ansiedade, de pavor para ninguém. Aliás, pelo contrário, tem que ser motivo de alegria. Porque tirar a turma ruim. Exato. E quem é bom vai ter mais evidência. Sim. Então, hoje, a gente pensa o seguinte, como é que a gente pode profissionalizar o nosso negócio? Como é que a gente pode abandonar de vez o amadorismo? Porque o amadorismo não é necessariamente você ter 150 funcionários. Você que está ouvindo, que está vendo, você pode pensar, poxa, eu nunca vou ser profissional então, né? Porque eu não tenho, sei lá, milhões e milhões de faturamento, não tenho uma equipe gigante, não tenho uma sede. A pessoa pensa em profissionalização, pensa um andar na Faria Lima. Não é isso. Profissionalizar é no sentido de você, primeiramente, ter mentalidade de profissional e não de amador. Ou seja, você ter postura no seu negócio, você cumprir sua palavra, você ter tudo organizado, você entender como é que funciona o funcionamento da empresa. Funciona o funcionamento, ótimo. Como é que estrutura seu funcionamento de uma empresa, como é que você traz pessoas boas para trabalhar com você, mesmo que sejam 2. Mas você fazer as coisas do jeito que elas têm que ser feitas, sem dar jeitinho, sem misturar PJ com PF, sabe? Nossa Senhora.
O profissionalismo começa na mentalidade do dia zero, na empresa pequenininha, na casa da pessoa, só com o notebook dela. O negócio dela se resume a isso, mas ela pode ser profissional. Você não precisa ser gigante para ser profissional. Você pode abandonar a mentalidade amadora no dia 1 de trabalho. Então, acho que esse é o ponto 1, sabe? É ser profissional, assim. Então, é fazer tudo isso com profissionalismo, com uma empresa estruturada e com qualidade de vida, né?